Hoje, a gente vive um mundo, e eu mentoro mulheres, gente, desde 2019. Desde 2019 que eu mentoro mulheres. Antes eu trabalhava no marketing de empresas, enfim. Em 2019 eu abri minha própria empresa, comecei mentorando na parte de marketing e branding, fiz algumas transições de carreira e hoje continuo mentorando, mas na parte de cura emocional e espiritual e também trabalho a parte de negócios, né, chamado, enfim. Eu vou te falar, cara, desde 2019, convivendo com tantas mulheres, eu vejo uma pressão na sociedade de, cara, você tem que dar certo, você tem que faturar, você tem que provar seu valor. Aí você olha na internet, eu tô vendo uma mudança, tá acontecendo uma mudança que me deixa muito feliz, porque muita gente tá levantando pra levantar novas bandeiras, né? Mas eu vejo que, cara, é uma pressão muito grande no mercado do você tem que ser reconhecida, você tem que dar certo, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser independente. E eu vou ser muito sincera com você, eu fui a pessoa que durante muito tempo, eu pregava e falava, né, você tem que ser independente do seu marido, você tem que botar mais dinheiro dentro de casa. Às vezes eu não falava diretamente isso, né, de botar mais dinheiro dentro de casa, mas eu achava o máximo, muitas vezes, colocar mais dinheiro dentro de casa, e achava o máximo, mulheres que mandavam relatos pra mim, e eu postava isso na época, gente, fulana está ganhando 10 vezes mais que o marido, eu achava isso o máximo. E fulana, cara, tava assim, dando sangue pra isso. Fulana achava o máximo falar que, eu deixei meu filho doente em casa para ir dar uma palestra. Eu falava, uau, essa aí, meu Deus, como ela persevera. E aí Deus vem realmente quebrando tudo na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, reorganizando a casa interna para reorganizar a casa externa. E passei a passar por muitas coisas, muitas provações para entender e te falar hoje, mulher, volta para casa. Volta para sua casa. Porque enquanto você tá aí só olhando para fora, mais dinheiro, faz mais, reconhecida. E olha, eu não vou ser hipócrita. É lógico que a gente merece prosperar. Inclusive, a gente vai ter um episódio aqui sobre a mentalidade de prosperidade, que é diferente da mentalidade de riqueza. Tem um abismo de diferença. Eu acho certo prosperar. Eu amo trabalhar, gente. Eu amo trabalhar. Deus sabe disso. Até porque Ele quer que eu trabalhe. Ele me deu dons e talentos para que eu use para Ele e seja realizada. Porém, meu primeiro ministério é a casa e eu não enxergava isso, gente. Sabe por quê? Porque dentro de casa ninguém vê. Ninguém vê a fralda sendo trocada, ninguém vê a hora que você tá acordando de madrugada. As pessoas só vão ver a sua olheira. As pessoas não veem que você tá na correria ali, muitas vezes, né, pra poder fazer uma comida pro seu filho, pra poder alimentar ele. As pessoas não veem, mas fora as pessoas veem o seu post no Instagram. As pessoas não veem você honrando seu marido dentro de casa, você colocando comida pra ele dentro de casa. Essas pessoas não veem, mas fora elas vão ver que você tá ganhando mais dinheiro que ele, entende? Então muitas vezes a gente acaba priorizando os lugares errados, imaginando, olha, aonde eu vou provar meu valor pro mundo? Aonde eu vou mostrar que eu sou boa? Aonde que vem tudo pelas raízes de rejeição, né, que a gente precisa provar as coisas o tempo inteiro pras pessoas, e a gente sempre foca no fora, porque é o fora que as pessoas estão vendo, né? É como o nosso corpo. O fora é o que você tá vendo meu cabelo, você tá vendo os meus olhos, você tá vendo a minha boca, os meus órgãos, né? A minha pele, você tá vendo meu olho, a gente tá vendo aqui tudo externamente, mas o que mantém o externo, presta muita atenção que eu vou falar agora. O que mantém o externo vivo, o externo funcionando, o externo belo, né? Não é o externo, é o interno. Porque, filha, se o meu pulmão parar de funcionar, se o meu coração parar de funcionar, se o meu rim, né? Se os meus órgãos internos pararem de funcionar, eu morro. O externo não vai sustentar, não. O meu olho não vai sustentar, não. Você tá conseguindo entender a analogia que eu tô falando aqui pra você? Se a sua casa parar de funcionar, se o seu casamento parar de funcionar, se os seus filhos pararem de funcionar, se o seu interno, seus órgãos internos, né, a sua estrutura interna, os bastidores pararem de funcionar, o externo não vai ser sustentado, vai desmoronar. E eu sei que eu tô falando com muitas mulheres aqui que estavam externo, pra fora, dinheiro, trabalho, reconhecimento, fama,
E aí você não tá olhando pra casa. Só que você esqueceu só um pequeno detalhe. É o interno que mantém o externo funcionando. Se você não reorganiza e lidera a sua casa, se você não entende que a casa é o alicerce, a casa é seu pilar, se ela tá bem, o fora tá bem. Se fora tá bem e dentro não tá bem, desmorona. E eu vivi isso. 2022, eu tive um burnout. Eu fiquei 7 dias sem dormir, eu quase bati meu carro com a Marina dentro, eu pirei. Tomei remédio de tarja preta. A minha mente não desacelerava por nada nesse mundo. Nada. Foi naquele momento, eu lembro que a Tam, uma amiga minha, me ajudou muito. Porque ela já era muito conectada, né, a Deus. Eu falei, cara, me dá uma ajuda, porque eu não sei nem por onde começar. E foi uma ajuda muito importante, mas foi uma trajetória, foi um caminho tímido. Que eu vou ser muito sincera com você. Começou timidamente ali, mas eu ainda estava ali tentando respirar por aparelhos, ainda estava tentando fazer lançamentos no digital. Aí algumas mentorias já não estavam conseguindo entregar. Nos bastidores o negócio estava começando a apertar. E foi nessa época também que eu entrei para a do Terra, né? Para eu poder sair do digital, achando que, olha só, a gente busca soluções em lugares errados. Eu achei, então o problema é o digital. Não era o problema que eu não estava olhando para minha casa, não. Não. O problema não é que eu não estava olhando para minha casa, eu estava delargando minha maternidade, eu não olhava mais para o meu marido, eu não honrava meu marido, eu desonrava, inclusive, meu marido, eu não via valor dentro... Não, o problema não era esse, o problema era o digital. Então, Helena, vamos para a do Terra, porque na do Terra não tem que se expor na internet, na do Terra não tem que ficar fazendo lançamento. Vai, Helena, para a do Terra. E aí, só que como eu não tinha me curado, eu continuei vendo meu valor no meu trabalho, eu continuei ignorando a minha casa, eu continuei ignorando meu marido, eu continuei ignorando a minha maternidade, eu continuei ignorando, continuei focada no trabalho, fazia as coisas certas pelas motivações erradas, cresci muito, muito rápido. Para quem conhece a do Terra, cheguei a Blue Diamond, que é quase topo de carreira, 9 meses. Trabalho. Gente, você tem noção que eu estava trabalhando incansavelmente, liderando minha equipe? Eu pari a Liz, tá? Isso foi tipo 8h40 da manhã. E quando era 10 e pouco, eu já tava mandando mensagem pro time. E olha, eu ainda tinha historinha que eu contava pra mim mesma, como eu sou guerreira. E eu sei que eu tô falando com muitas mulheres aqui. Tem circunstância. Pode ter amor nas minhas palavras, mas você tá conseguindo entender que eu tô querendo falar sobre prioridade, sobre motivações. Aonde está a sua? E aí, eu achava o máximo, eu achava as pessoas, Helena, vai descansar, Helena, não, tô aqui pelo meu time, vamos. Isso era 2023. Caramba, Helena, é muito recente. Você não precisa de muito tempo pra mudar, você precisa de entrega. Só que muitas vezes a gente só se entrega quando o buraco é mais embaixo. E aí chegou 2024, e eu passei pela maior provação da minha vida, que não vou te contar ainda não é momento, Deus ainda não me autorizou. Mas eu passei pela maior provação da minha vida. Aquele momento que aquilo que eu tinha botado como altar no meu coração, a gente vai ter episódios aqui pra falar sobre isso. Aquilo que tudo podia estar desabando, mas se eu tinha aquilo, eu tinha tudo e não era Deus. Desabou. Perdi. E muitas vezes Deus permite, Ele não fica feliz, Ele é pai. Mas Ele permite que a gente entre no vale, a gente entre no deserto, a gente perca aquilo que era o altar do nosso coração, pra gente entender que o único altar que a gente deveria ter, deveria ser pra Ele. E eu não tinha. Eu tava começando minha caminhada com Deus, eu já orava, né? Eu já buscava, eu lia Café com Deus Pai, tava começando a ler a Bíblia, não entendia nada. Mas era um caminho meio tímido, sabe? Bem letárgico. A gente vai ter um episódio aqui também falando sobre preguiça espiritual. Era eu, preguiçosa espiritualmente. Porque até então tá ruim, mas não tá tão ruim, né? Ainda tem isso aqui, ó. Isso aqui ainda tem. Aí, Helena perdeu aquilo lá. Acabou o chão. Acabou. E aí eu desesperei. Aí eu comecei a buscar Deus como nada na minha vida. Isso foi começo de 2024. Eu comecei a buscar Deus como eu nunca tinha feito na minha vida inteira, dos meus 24 anos de idade. Olha, gente, 24 anos, tô maluca? Nos meus 30, eu tenho 34, 33 anos de idade. Meus 33 anos, nunca tinha buscado. 33 anos de idade. E a jornada, né, ali, eu fui entendendo, cara, que a minha casa estava perdida. Eu não tinha mais me posicionado dentro da minha casa. Eu tinha me desposicionado na minha casa e me hiperposicionado no meu trabalho. Eu vou repetir. Eu tinha me desposicionado da minha casa e me hiperposicionado no meu trabalho. E eu precisei voltar para casa.
eu precisei voltar para casa. Eu desacelerei no trabalho, eu tinha os projetos, mas estava muito devagar, mas Deus, não faltou provisão, gente, não faltou. Mas não eram grandes lançamentos, não eram grandes ações. Muitas pessoas pararam de me seguir. Eu estava num momento interno, sabe? Sabe quando uma obra está sendo feita e tem um tapume na frente da obra e ninguém consegue ver o que está acontecendo dentro da obra? Pois é, foi meu ano de 2024. Eu fui reservada, preservada, escondida, fui curada em muitos pontos. Na minha maternidade, no meu casamento, no meu financeiro, no meu profissional, minha saúde, em muitos pontos mesmo, assim. Eu precisei voltar a liderar a minha casa, colocar a minha casa como prioridade, dar tempo para as minhas filhas. Comecei a trabalhar só à tarde, ficar amanhã com elas. Nossa, gente, Deus curou tanta coisa, mas o que eu quero deixar de recado principal para você nesse episódio é que se a sua casa não tá alicerçada, se o seu marido não tá sendo honrado, se você não tá no lugar de esposa, se você não tá no lugar feminino, se você tá pra fora, dinheiro, no game, vai desmoronar. Uma hora vai desmoronar, uma hora vai desmoronar. E a conta vai chegar nos seus filhos, vai chegar no seu casamento, vai chegar no seu financeiro também, vai chegar na sua saúde. Talvez já tenha chegado, por isso que você chegou nesse episódio. Talvez já tenha chegado. Só que, como eu disse no episódio anterior, nunca é tarde. Nunca é tarde voltar pra casa. E voltar pra casa, eu quero dizer no sentido físico de voltar pra sua casa mesmo. Olha pra tua casa, olha pros teus filhos, olha pro teu casamento. Nunca é tarde pra voltar pro seu lugar feminino, que você nunca deveria ter saído, que eu nunca deveria ter saído. E voltar pra sua casa arruma essa bagunça interna, sabe? Eu precisei passar por uma organização interna para que a externa fosse organizada, de curar as minhas raízes de rejeição, de curar as minhas feridas emocionais, de restaurar a minha identidade perdida, de me realinhar a Deus, a ouvir o Espírito Santo. Foi um processo que hoje, olha que loucura, a gente passa para a gente fazer na vida de outras pessoas. Deus nunca faz só na gente, Ele vai fazer para fazer através da gente. Hoje é o meu trabalho para te levar para esse lugar. E eu espero poder te ajudar de alguma forma que não seja só nesse episódio, tá? Seja nas mentorias, seja no LPL, seja onde for. De verdade, eu quero te guiar nesse processo para reorganizar a casa interna e a casa externa. E eu espero que com esse episódio você pare agora e analise o que eu preciso fazer para voltar para minha casa, o que está precisando da minha atenção hoje. Hoje, não é amanhã, hoje, dentro da minha casa. Pare e analise. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.